Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Que ótimo, que alegria ter você do lado de cá. Vamos para o nosso quadro de hoje, Café com Saúde. E aí, aceita um cafezinho? Vamos lá? Que ótimo, então. É uma alegria ter você do lado de cá, compartilhando um pouquinho desse aprendizado que nós temos tido ao longo desses anos aqui trabalhando com desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano, ok? Já quero te dar as boas-vindas e quero te pedir para que você já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa eu só pegar aqui um negócio aqui que eu estou pegando aqui, porque a gente faz a nossa colinha aqui, né? E hoje nós vamos falar sobre esse tema que é de altíssima relevância. Qual é o peso que você ainda precisa soltar? Ou qual é o peso que você ainda não pode soltar? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então eu quero pedir um pouquinho da sua atenção para a gente discorrer dentro desse tema. Então fica comigo até o final dessa videoaula, que eu tenho certeza que vai te trazer muito aprendizado, ok? Vamos lá então? Qual é o peso que você ainda não pode soltar? Por que eu trouxe essa temática? Porque muitas vezes a gente luta, insiste, persiste no objetivo de ser mais saudável, de emagrecer, mas parece que não vai, parece que não procede, parece que não avança, né? Por isso, nós estamos no quadro de hoje, Café com Saúde. E aí, vamos tomar um cafezinho? Delicioso. E esse fui eu mesmo quem fiz, tá? Vamos lá então. No quadro de hoje, então, nós vamos falar. Mas antes de eu falar no quadro de hoje, eu quero pensar com você acerca de algumas pessoas que decidiram soltar aquilo que as aprisionava. Decidiram soltar aquilo que estava atrapalhando o seu processo. Deixa eu voltar aqui. E às vezes a gente não sabe, né? De que tem barreiras, de que tem obstáculos. E olha aqui, primeiramente eu vou mostrar eu mesmo e a minha esposa. Nós juntos chegamos a pesar que mais de 200 quilos. Nós emagrecemos e permanecemos magros por mais de 13 anos. Isso só foi real porque a minha esposa lutou por décadas contra a balança. Mas isso só foi real quando ela identificou coisas, emoções, sentimentos que ela ainda não podia soltar, que ainda tinha uma função ativa dentro dela. Eu também da mesma forma. E aí, quando a gente traz essa consciência e entra em ação, o resultado vem. Como você pode ver aqui, ó. Juntos nós emagrecemos mais de 80 quilos e permanecemos magros por mais de 13 anos. É essa metodologia que nós queremos trazer para você. É essa abordagem. Por isso eu pergunto para você hoje. Comenta aqui embaixo. Qual é o peso que você ainda não pode soltar? Qual é o peso? Talvez seja o peso do abandono, talvez seja o peso da frustração, talvez seja o peso do medo, talvez seja o peso do abuso. Sim, talvez seja, pode ser multifatorial. E eu vou discorrer um pouquinho sobre isso aqui com você, enquanto nós fazemos aqui o nosso quadro Café com Saúde. Que maravilha! Então vamos lá. Outro caso aqui interessante que eu quero compartilhar com você. De quando a gente deixa os pesos irem, o resultado vem. É fato, é real, não é montagem, ok? Outro caso aqui é a mesma cliente, porém numa perspectiva diferente. É possível sim, e é por isso que você decidiu hoje fazer esse olhar para você. O processo de emagrecimento ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. A partir da transformação da mentalidade, a partir da liberação, do soltar, do deixar fluir aquilo que está dentro de você. E isso sim vai promover a transformação que a sua vida está pedindo no momento atual. Alguma dúvida até aqui? Aceita um cafezinho? Ah, esse cafezinho tá uma delícia, viu?
Que ótimo então. Qual é o peso que você ainda não pode soltar? Mostrar outra cliente aqui para que você tome muita consciência. Eu quero te dar muita consciência hoje de que emagrecer é um processo, não é mágica, não é milagre, é um processo. E você pode construir e consolidar esse processo. Então, eu separei aqui alguns tópicos para nós pensarmos, tá? E aí eu quero pedir um pouco da sua atenção. Porque o excesso de peso, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele não está relacionado apenas à comida, apenas à alimentação, ou até mesmo à falta de atividades físicas. Sim, concorda comigo? Sim ou não? Se você não concorda, não tem problema. Porque se fosse só uma questão de matemática, de menos calorias, com mais atividade física, nós teríamos resultados mais assertivos nos nossos processos. Mas nós chegamos à compreensão de que é muito mais que isso. Então, por isso eu pergunto para você, qual é o peso que você ainda não pode soltar? Na verdade, o excesso de peso ele pode estar relacionado com raízes muito profundas. Raízes estas que estão ligadas a questões emocionais, questões sistêmicas e traumas vividos ao longo da sua vida. Seja traumas vividos por você mesmo ou traumas vividos pelos seus ancestrais, né? Então a pergunta que nós devemos fazer não é apenas o que eu estou comendo, mas principalmente o que está me consumindo por dentro, o que está me comendo por dentro. Ansiedade, compulsão, medo, insegurança. E aí eu coloquei aí no primeiro tópico as causas invisíveis do excesso de peso. Vamos pensar um pouquinho sobre as causas invisíveis do excesso de peso? Por que eu quero pensar com você sobre isso? Porque o nosso corpo ele é um reflexo das nossas experiências, um reflexo das nossas emoções. Então, algumas pessoas carregam quilos e quilos a mais, carregam pesos extras como uma forma de autoproteção. Outras como um lembrete inconsciente, sabe aquela mensagem inconsciente de dores do passado? Pois é. Então, entre as possíveis causas emocionais e sistêmicas do sobrepeso que nos levam à retenção de peso, eu separei aqui algumas para que a gente possa caminhar dentro desse processo, né? Talvez você, mulher, você tenha um desejo de ser mãe e talvez o sobrepeso ele tá do filho que não nasceu, né? Talvez a perda de um filho. E eu estou citando isso aqui a partir de atendimentos reais, tá? Estou trazendo exemplos de casos reais que nós já atendemos e temos atendido com frequência. Sabe? A perda de um filho, seja por um aborto espontâneo, ou seja por um aborto provocado. Sim, isso pode gerar um luto silencioso. E aí, quando eu falo a perca de um filho, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe, a perca de alguém. E esse luto silencioso, ele vai te consumindo. Então, o corpo, para tentar compensar essa ausência, essa carência, de diversas formas, ele vai, inclusive, promover o acúmulo de gordura, o acúmulo de peso. E aí, quando você traz da sua consciência o que te levou a isso, é como se o problema desaparecesse, você murchasse, sabe? E aí era só isso? Sim, são pequenos gatilhos, pequenos interruptores que tem dentro de nós, que foram acionados por circunstâncias, histórias, vivências, e nos bloquearam, nos travaram e nos prenderam a esse corpo gordo. Então, qual é o peso que você ainda não pode soltar? É o luto que você ainda continua presa nele? É a dor da perda que você ainda continua tendo latente dentro de você? Tem um caso também que é muito recorrente, são os abusos, né? E eu vou falar explicitamente sobre o abuso sexual. Porque existe uma série de abusos, concorda comigo? Existe uma série de abusos, mas eu vou falar
especificamente do abuso sexual. Por que eu vou falar especificamente sobre ele? Porque é algo muito recorrente, né? Imagina comigo, nós atendemos isso constantemente. Uma mulher que ela sofreu um abuso na infância ou na adolescência e agora, né? Esse gerou um trauma, e esses traumas, como abusos na infância ou relacionamentos abusivos, podem levar a quê? Ao ganho de peso. Como? Como um mecanismo de defesa. Você agora tá gorda, ninguém vai te ver, o abusador não vai vir até você porque você tem um corpo feio, você tem um corpo desagradável. Isso na sua inconsciência. Na sua consciência você quer ser saudável, na sua consciência você quer ter saúde, você quer emagrecer, mas é o invisível que está mandando em você. E a força invisível está dizendo, olha, se você ficar bonita de novo, você vai atrair o abusador, você vai atrair um olhar de um abusador, você vai atrair o olhar de um homem para um relacionamento abusivo. Percebe que são uma série de dinâmicas? Eu estou citando aqui algum exemplo. Tá? Isso também acontece com abuso psicológico, com abuso espiritual e assim sucessivamente. Tá? Tem outras coisas também, tem um fator que é muito interessante, que a gente tem percebido isso com muita frequência. São padrões se repetindo. Então, quando esses padrões se repetem, a gente já precisa antenar e olhar. Tá, repetiu 2 vezes, repetiu 3 vezes, repetiu 4 vezes. Tem alguma coisa aí. Concorda? Qual é esse padrão? Aqui eu estou falando sobre as causas invisíveis do sobrepeso, nesse primeiro tópico ainda. Tá? Qual que é esse padrão? São segredos familiares ou lealdades invisíveis. Sabe? Muitas vezes nós, no presente atual, carregamos dores, carregamos traumas que não são nossos. Ainda hoje eu falava com a minha esposa sobre isso. Existe biologicamente, tá? Isso aqui é biologicamente. A epigenética diz que no nosso DNA nós carregamos a carga, nós trazemos marcas da carga genética, tá? De até 12 gerações. Presta bem atenção. Eu não conheci até a 4ª geração, mas eu carrego invisível dentro do meu DNA, dentro de mim, uma carga genética e emocional de até 12 gerações. Então eu posso estar sofrendo no presente por algo invisível de uma 4ª, 5ª, 6ª geração, por uma dor, por um trauma, por um abuso que um ancestral meu vivenciou. Ah, pastor, mas esse negócio aí não está errado, não. Não é sobre estar certo ou estar errado. Existe um problema. E esse problema não é visível, ele é invisível. Porque é o invisível que cria o visível, concorda? Então, por isso que nós estamos partindo desse pressuposto. Então, a descoberta, por exemplo, imagina comigo que quando a gente começa a tomar consciência do nosso ser integrativo, sistêmico, de que nós somos um corpo, temos alma, temos um espírito, temos uma conexão com Deus, essa conexão precisa ser nutrida para que a gente possa ser livre de uma vez por todas. Porque às vezes tem gente que vem para nós e ele diz assim, não, pastor, mas eu sou crente há 30 anos, e papapá, e pé, então eu já estou livre. Mas entenda uma coisa, a morte de Cristo, ela gerou automaticamente a salvação. Mas nenhuma das milhares de promessas de Deus, para mim e para você, elas são automáticas. Elas requerem de nós algumas ações, alguns parâmetros pré-estabelecidos na Bíblia Sagrada. Então, segredos familiares ou lealdades invisíveis são uma das principais causas do sobrepeso. E aí a gente precisa mapear, a gente precisa rememorizar, trazer a memória e aí se livrar disso de uma vez por todas. Mas então, pastor, nesse segundo tópico, como que identificamos o peso que eu estou carregando? Como identificar esse peso que eu estou carregando? Aí a gente faz isso tudo aqui dentro da consultoria com você, tá? Como que a gente faz isso? Através de um exercício de autoanálise, um exercício de autoobservação, uma reflexão sobre os momentos da vida em que esse peso mudou drasticamente. Porque imagina comigo, eu vou citar um exemplo aqui, eu vou citar um exemplo de como identificar por que você está carregando esse sobrepeso.
Acontece muito, mas muito mesmo, tá? Com muita frequência. Deixa eu colocar mais um cafezinho aqui, porque o quadro de hoje é café com saúde, né? Então vamos lá. Olha um exemplo interessante. É muito comum, principalmente para as mulheres, elas, ao longo do processo existencial delas, elas terem uma dinâmica de luta contra a balança. Mas principalmente depois da primeira gravidez. Quando é que é o ponto X que você identificou que aumentou de peso de forma significativa? Foi na minha gravidez. Foi na minha primeira gravidez, ou foi na minha segunda gravidez, ou foi na minha terceira gravidez, e eu não consegui voltar mais. Então entenda uma coisa. Aqui, superficialmente, tá? Olhando muito abrangentemente, muito longe talvez de uma realidade, nós já estamos lidando com um caso de autoabandono, onde o indivíduo ele se autoabandonou em detrimento do filho, onde essa mulher deixou de cuidar de si, deixou de olhar para si, deixou de se amar, para amar e cuidar, olhar para o outro. E essa é uma relação saudável ou uma relação doentia? Tá aí. Eu não preciso dizer nada. Os fatos estão aí para comprovar. E aí tem uma grande dinâmica aqui. E isso em todo aspecto. Nós vamos perscrutar, olhar, avaliar para identificar as verdadeiras causas desse sobrepeso. Então, o que você estava... São perguntas que a gente vai trabalhar. O que você estava vivendo emocionalmente nesse período? Eu não queria engravidar, não tinha projetado a gravidez, mas veio, sabe? Isso aqui é muito interessante, porque os números dizem, tá? E não sou eu quem diz, são as pesquisas que apontam para isso, que 7 em cada 10 gravidez, elas são indesejadas. 7 em cada 10 gravidez são indesejadas. Quer dizer que ela foi toda indesejada? Não. Mas num dado momento, ou o pai ou a mãe, ele indesejou aquilo, ele não queria isso agora. Eu não queria um filho agora, não era para ser agora. E aí, à medida que a criança está sendo gerada, você vai fortalecendo vínculos e vai amando. Mas você gerou já uma repulsa antes. Tá? Então, é importante observar tudo isso. E aí, o último tópico que eu separei aqui para você é o caminho para soltar o peso. Afinal de contas, nós apontamos um problema, trouxemos um problema, e aí nós precisamos também apontar para uma solução. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Qual é o peso que você ainda não pode soltar? Reflita sobre isso, avalie sobre isso. E o caminho para soltar esse peso começa com uma imersão, um olhar para mim mesmo, um olhar para dentro de mim. O primeiro passo para a transformação é buscar identificar as causas do excesso de peso, e não é a comida. É uma imersão de autoconhecimento, é uma imersão de autopercepção, é uma autoavaliação profunda, que talvez você tenha dificuldade de fazê-la sozinho. Por isso que, se você consegue fazê-la sozinho, ótimo, parabéns, mas se não, é para isso que nós estamos aqui. Para isso que nós temos a consultoria e temos a mentoria, para te auxiliar nessa dinâmica. Então, a partir desse autoconhecimento, dessa imersão, agora nós precisamos ressignificar. Nós precisamos fazer um processo de ressignificação. Nós precisamos resolver o passado para liberar o futuro. Porque senão nós vamos ter mais do passado no futuro, mais do passado no futuro, e nunca vamos avançar. Vamos ficar como um veículo atolado, gastando tempo, energia e dinheiro, e não avançamos, não crescemos, não amadurecemos, não nos tornamos quem verdadeiramente nós nascemos para ser. Talvez eu estou falando rápido demais, né? E aí o terceiro passo, que é o caminho para que a gente possa soltar esses pesos, é cuidar da mente, é cuidar da alma, é cuidar do espírito, é cuidar do corpo. É um cuidado integrativo sistêmico. É um cuidado pleno, é um cuidado total. Não é só cuidar da dieta que você está comendo. Não é só cuidar do exercício que você está fazendo. Mas é cuidar de você como um todo. É cuidar de você como um ser pleno. É cuidar de você como um ser completo.
é cuidar da saúde emocional, é cuidar da saúde espiritual, é cuidar da saúde física, para que tenha uma transformação duradoura, para que de fato você venha viver aquilo que Deus preparou para que você viva. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Comenta aí. Faz sentido? Sim ou não? E com isso você vai começar a soltar os pesos que você ainda não podia soltar. Então soltar o peso não é apenas uma questão estética, não é só uma questão de ter um corpo lindo, não. É um processo de libertação emocional, é um processo de cura, é um processo de transformação. E aí quando você se permite curar-se, quando você se permite libertar-se, o seu corpo vai responder naturalmente, trazendo o equilíbrio, o bem-estar e o resultado que você tanto deseja. Mas é você quem vai permitir-se, é você quem vai decidir ser liberto, ser curado, ser transformado, ser renovado. É você quem vai decidir isso. Faz sentido isso para você? Porque quando a gente toma essa decisão, a gente chega nesse resultado que você pode ver aqui, ó. Olha como que eu era. Olha essa imagem aí. Tá aí. Tá do seu lado aqui, eu não sei se desse lado ou desse, mas tá aqui em algum lugar. Olha aí. É só você olhar. Mais de 200 quilos nós pesávamos, eu e minha esposa. E nós emagrecemos e permanecemos magros por mais de 13 anos. Então é isso. Café com saúde. Esse é o nosso quadro de hoje. Foi bom o nosso bate-papo? Sim ou não? Sim ou não? Então, se sim ou não, comenta aqui, se inscreve no canal. Se você ainda não faz parte de um dos nossos programas, essa é a sua oportunidade. Diante de tudo que você ouviu, de tudo que você viu aqui, eu vou voltar a falar aquilo que eu sempre falo para as pessoas. Você tem 3 alternativas agora. Você pode continuar tentando sozinho e mais uma vez se frustrar diante de todas as tentativas que você já fez no intuito de emagrecer, com dietas, com chás, com shakes, com medicamentos. E aí você pode tentar sozinho, não tem problema. Ou você pode não fazer nada, tá? E não fazer nada nessa altura do campeonato, eu acredito que não é a melhor opção. Sabendo que existe um passo a passo, que existe um guia, que existe uma direção, que existe um caminho o qual você pode trilhar para construir o resultado que a sua vida está pedindo. E a terceira opção é você se inscrever na nossa mentoria, se inscrever na nossa consultoria, é dar um passo adiante e olhar para você, investir em você, cuidar de você com atenção plena, com respeito e com responsabilidade, mas principalmente com muito amor. Ah, pastor, meu dinheiro é pouco, eu não dou conta, é caro demais. O que é caro demais para você? Se fosse para o seu filho, você diria a mesma coisa? Acontece que nós continuamos priorizando os outros e não olhando para nós mesmos. É um momento de você se olhar, se enxergar, se observar, se perceber. Afinal de contas, é por você e é para você que você está investindo nesse momento. Foi bom nosso bate-papo, sim ou não? Quer saber mais? Nos encontramos na próxima videoaula!